Sororidade! Descendo do salto, aqui na Folha Democrata, as mulheres têm voz, é isso aí. Eu sou Xanda Fontes, sou preparadora de atores, mulher de teatro, produtora cultural, escritora, mãe de adulto e mãe de 3 pets. Eu sou Karina Santos, publicitária, atriz, sou empreendedora digital e desenvolvo mulheres impulsionando negócios criados por elas. E também sou mãe de criança. E eu sou Cris Magalhães, atriz, pedagoga, militante política para mulheres. Sou mãe de pet e mãe de um adolescente. E você que está aqui assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui no canal Folha Democrata. Deixe o seu like, que é muito importante para a gente saber que você está curtindo o nosso programa. Compartilhe esse programa para mais pessoas. E é claro, sempre para ser notificada aí da nossa programação, ative o sininho nas notificações, tá? E eu quero te fazer um convite especial. Seja membro do nosso canal. Interaja com a gente no chat, vamos conversar, tá? E o nosso canal, gente, ele tá passando por um período de transição no YouTube. Então, por enquanto, nós estamos desmonetizados. E por isso, precisamos de você para manter o canal e manter o nosso programa, manter o nosso trabalho. Você pode fortalecer a gente, tá? Através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Se não tiver, não tenho pouco, pode mandar os famosos pingos. Pingo de R$1, pingo de R$2. Ajude a gente a fortalecer e a continuar o nosso trabalho. E aí, tem agora aquele carinho e aquele beijinho. Muito especial, gente. A gente adora, a gente ama todos os membros. Queremos mandar um carinho, um beijinho, como o Cris disse, e um abraço para todos os nossos membros, em especial para Carla Camelini. Carla Camelini assiste a gente direto do Chile. Uau. É isso, ela tem os produtos Solevite, procure lá no Instagram, tá? São produtos maravilhosos de estética para o cabelo, veganos, ó, tudo de bom. Em breve traremos mais informações sobre os produtos de Carla Camelini. Nossa. Também queremos um abraço especial para a Carla Mori, que acompanha a gente direto do Japão, e para o Giovanni Santos de Jesus, que acompanha a gente daqui de Amélia Rodrigues. Audiência isso aí. massa, hein? Em breve, teremos novidade para os membros. Aguarde. Adoro. Isso aí. E nós também estamos em todas as redes. Instagram, TikTok e Twitter, endereço @Folha Democrata. E no Facebook, Folha Democrata TV. E você quer fazer parceria com a gente? Quero. Quer? Já. Oba! Como Então, faço, Cris? Como faço? Fala com a gente pelo Instagram, @programa Descendo do Salto. Aproveita e já segue, tá? Isso. É isso aí. Um agradecimento também aos nossos parceiros. Produtora Argumento 3 e Acorde Alternativo. Aqui nesse estúdio maravilhoso. Estúdio maravilhoso que a gente grava. Aqui tem uma equipe competente, afiada. O Chan, que é o nosso parceiro que grava pra gente. Tem a Cássia, que é maravilhosa, competentíssima também. Entre em contato, tá? Aqui a gente fica no Hangar Business Park. Entre em contato para você gravar o seu programa, para você gravar o seu podcast. O lugar é aqui, tá bom? Show. Teatro para a Vida Cursos. Cursos de teatro adulto e infantil. Com os professores. Sim, também presencial e online, tá? Porque também temos o curso agora de interpretação e roteiro, tá? Com os professores Xanda Fontes, essa que vos fala, Giovanni Nascimento e Vinícius Moraes. Você fala com a gente lá no @Teatro para a Vida. Acervo Boca de Cena, do nosso querido, doce, maravilhoso Maurício Martins, que compõe aqui, olha, o nosso cenário com esses episódios. Esses episódios é ótimo. Com esses episódios, de onde saiu isso não se sabe. Né? O episódio de hoje, vocês vão encontrar. Da onde saiu isso não se sabe. Mas enfim, com essas peças maravilhosas, ele compõe aqui o nosso cenário. E ele cuida, viu, gente, do acervo de figurino, de todo o audiovisual e teatro baiano. Você fala com ele no @Acervo Boca de Cena. E a escolinha de futebol Dudu Fontes. Mais que futebol, princípios. A escolinha mais bem equipada do Norte e Nordeste. Você fala com ele no @Dudu Fontes Futebol. Uau! E agora o momento turma. mais esperado. Sim. Vamos lá, né? Conhecer Nossa, a nossa convidada de hoje. Quem será? Rufa os tambores! E vocês sabem que sempre para apresentar... Tem que dar o zoom, Vamos dar um zoom nesse momento. Opa, clareou tudo. A letra ficou desse tamanho, gente. Ela é mãe de 2 filhos e de 10 pets. Uai!
Eita. faz teatro e é maravilhosa atuando. Faz karatê, administra sua pequena fazenda, é médica neuropediatra, pós-graduada em psiquiatria infantil, doutoranda, fala espanhol, inglês e francês e acaba de abrir a primeira clínica especializada em autismo adolescente e adulto na Bahia, aqui em Salvador. Quem é? Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto, doutora Raquel Silvani! Muito bem-vinda! Muito bem-vinda. Raquel, é doutora Raquel para vocês, para nós somos íntimas, é Hey, Raquel. Rachel. Ah, Rachel. É de Friends, né? Ela. Raquel, a gente tem amizade fora das câmeras, então é Raquel, tá, gente? Então, é tanta coisa, gente. É tanta coisa que deu trabalho Por aqui onde pra... começar? Pois é, a gente sempre começa do começo, mas dessa vez você deu trabalho pra gente, viu? Aonde é o começo? Não, então vamos lá, pra ser bem São direta. muitos começos. Pra ser bem direta, por que você decidiu ser médica e dentro da medicina, por que neuropediatria? Gente, primeiro eu queria agradecer imensamente a esse convite. Incrível, tô encantada, o cenário realmente é lindo. Aqui fui super bem recebida por Chan. Ó. E esse estúdio maravilhoso. Estar aqui com essas delícia, mulheres né? lindas e fortes e amigas que eu amo. Pro E Chan você é minha veio pró. completar. Pro Chan é minha pró de teatro, então vocês vão me ouvir chamando ela de pró. Porque respeito muito o professor e ela é uma pró de Olha, responsa, uma olha só. Muito diretora. bem, tá Uma vendo? diretora de teatro incrível, sabe dirigir como ninguém e eu recomendo quem quiser fazer teatro. Mesmo que não seja para ser atriz, mas para se desenvolver melhor no seu trabalho, faça um teatro com a minha Proxanda. Ela é, ó, Eu vou, sucesso inclusive, da Bahia, eu vou- fantástica. Eu vou até endireitar o microfone, porque eu não quero que você perder nenhuma Olha, palavra desse já- desse já- jabá. Cris, Só falar dela, Já você tô já vendo entendeu, que isso aí né? vai virar corte, né? Esse já, Vai virar no lógico. corte, Tá né? entendendo, Pra falar né? disso. Vai ser um Mas baita é corte. verdade. Recomendo, viu? Minha Proxanda, diretora incrível, uma mulher Leva pra casa. que Olha, Raquel, cumpre todos os combinados, gente. Sempre entrega um espetáculo depois de cada Maravilhosa. de cada semestre de curso. Fantástica, recomendo. Proxanda, Teatro pra Vida. Façam teatro, teatro é vida. E é Pronto. sério, melhora o desempenho em todas as coisas. Eu vou falar disso depois que ela deve perguntar sobre olha, isso. Mas mas aquele cachê que a gente combinou, Ah, tá explicado, gente. aquele cachê que a gente Pelo combinou amor de por essa- Deu um erro no Deus, pelo Pix. amor de Deus. Ô, gente, falei tudo de coração e tudo de verdade. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher verdadeira e falo o que penso. Mas diga pra gente, depois desse jabá, Agora eu vou falar, responder a pergunta. por que você decidiu medicina e dentro da medicina depois, por que você foi pra neuropediatria? Pronto, antes de querer ser médica, eu queria Só não deixe de direcionar pra cá, porque a gente pra não quer cá. perder nenhuma palavra. Tá bom. Antes de ser médica, na verdade, eu queria ser atriz. Imagine. E também sonhei em algum momento em ser procuradora da República, porque Olha. meu tio é Gente, são procurador. três coisas que não tem nada a ver. É, meu tio é procurador da República, então por uma extrema admiração eu falei, vou ser procuradora da República. Mas depois eu vi que direito não era minha. E desde os 9 anos eu decidi, vou ser médica e pronto. E desde então eu falei, vou estudar para isso. Antes de querer ser médica, eu quis ser patinadora das Olimpíadas. Porque eu achava não? lindo. Eu tinha criança, né? umas coisas dessas também. Eu queria ser ginasta. Aí, eu queria ser patinadora das Olimpíadas, mas quando eu queria ser, eu era tão pequena que eu dizia assim, eu quero ser patinadora das Olimpíadas. Aí minha mãe até hoje conta isso. Enfim, mas aí com 9 anos eu decidi. Falei, vou ser médica, é isso que eu quero pra minha vida, minha carreira é essa. E acabou. Sempre imbuída, assim, muito da ideia de cuidar. Cuidar das pessoas é um propósito na minha vida, na verdade. E eu acho que isso surgiu dessa necessidade de cuidar do outro. E ver esse sonho. Falei, vou ser médica e com 9 anos eu determinei isso na minha vida. E estudei a minha vida toda já pautada nisso. Eu Nossa, sabia... com 9 anos já decidiu. Com 9 anos eu decidi. E eu sabia que eu tinha que ser uma excelente aluna, né? Porque na minha época, eu já estou com 41, só tinham 2 faculdades na Bahia, em Salvador, né? Na Bahia toda, na verdade. Não tinham faculdades no interior e as faculdades disponíveis eram ou a UFBA ou a Baiana. Então, só tinha uma opção, estudar. E aí eu estudei minha vida toda pautada nessa ideia de ser médica. Primeiro, ser médica. Quando eu entrei na medicina, a trajetória para chegar à neurologia foi um pouco longa.
Primeiro, eu imaginei várias outras especialidades, porque eu amo a medicina como um todo. Isso era uma dificuldade para mim, porque a cada rodízio que eu passava por uma especialidade, os professores diziam, nossa, mas você seria um excelente oftalmologista. Nossa, mas você seria um excelente ginecologista. Porque eu gosto de cuidar. E eu estudava tudo mesmo. E me dedicava àquilo ali que eu estava fazendo, com muita integridade, com muita dedicação. E realmente eu me destacava, né? E eu amava tudo que eu fazia, porque eu amo a medicina inteira, o cuidar. Mas eu nunca refleti tanto do porquê da neurologia, mas quando eu era pequena, minha avó paterna teve um câncer na cabeça. E veio, infelizmente, a falecer em função disso, mas naquela ocasião, e eu era muito pequena, eu pude perceber, né, a admiração por aquele médico, pelo neurocirurgião. E a neurologia me encanta, porque é o cérebro que comanda todo o corpo e todas as funções. Então, pronto, acho que isso ficou na minha cabeça. A ideia inicial era ser neurocirurgiã, eu fiz vários cursos voltados para neurocirurgia, eu fiz estágio de neurocirurgia aqui no HGE. Na época havia uma prova que fazíamos, eu fiz um pedacinho também nos Estados Unidos, que eu fiz um pedaço da Faculdade de Medicina em Cornell University, em Nova York. E também em Lima, eu morei no Peru, em Lima, uns 4 meses. Adoro Lima. Fantástico. Eu fiquei lá. 10 dias lá, fiquei louca. Adoro Lima, nossa. Música, comida, tudo maravilhoso. Fiquei 10 dias lá em Miraflores. Eu morei em Miraflores. Ai, delícia. Legal. Gente, em cada Miraflores. esquina um cassino. É? Pra gente que não tá acostumada, dá um choque na gente, entendeu? Que são cassinos suntuosos, assim, Sim. entendeu? Dá um E choque. assim, ó, o negócio de Lima foi curioso, assim, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, não, eu fui programada, eu fui fazer os clerkships mesmo. Eu fiz um pedaço do meu internato lá. Então era tudo programado, eu já sabia e eu fiquei em neurocirurgia. Tenho até as cartinhas, eles queriam que eu ficasse lá. É porque eu sou muito apegada à Bahia. Eu queria voltar para minha terra e eu não quis ficar lá. Mas em Lima foi assim, eu fui para estudar espanhol. O objetivo não era ir para o hospital, era estudar espanhol. Só que eu já estudava medicina. Então eu levei meu jaleco, levei meu currículo, levei minhas notas. Falei, vai que a pessoa que vai me hospedar, né, tem algum médico na família e pode me indicar. acolher. E eu não sabia para que especialidade era. Cheguei assim sábado e falei para Diana, que foi a pessoa que me hospedou, que eu amo, converso até hoje. Diana, ó, eu estudo medicina. Eu queria muito acompanhar um médico aqui no hospital para eu conhecer a saúde de Lima. Ela chegou e disse assim, ó, Raquel, me chamavam de Rachel. Rachelita. Ratinho, né, gente? É. Aí ela falou, Edwin, que é o marido dela, tinha uma consulta com o neurocirurgião na segunda, porque ele tem uma hernia de disco. Aí ela falou, eu não conheço ele, mas eu vou te levar, você leva seu currículo e de repente, se ele aprovar, você começa. Aí eu falei, tá bom. Aí assim eu fiz. Fui, levei meu currículo, levei meu jaleco, esperei a consulta terminar. Quando a consulta terminou, eu me apresentei com minha cara de pau. Olá, sou Raquel do Brasil e vim aqui, vou passar alguns meses aqui, eu gostaria de acompanhar o senhor. Nas cirurgias é possível e tal. Ele falou, lógico, você quer me acompanhar no hospital público ou privado? Nossa! Ai, é o público. E é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Ele me Foi considera super filha. solícito, ainda deu uma Legal, opção de né? escolha, né? Que legal. Ele me considera uma filha, eu sou amiga da filha dele também. Então a gente fez um laço mesmo de amizade. E assim entrou a neurologia. A ideia inicial era ser neurocirurgiã, mas depois por uma questão de escolha mesmo, de qualidade de vida. E por me encantar pela infância, né? Acabei não escolhendo fazer neurocirurgia infantil e sim neuropediatria, que é outra rota. Eu fiz residência em pediatria, uma prova para fazer residência em pediatria, depois outra prova para fazer uma residência em neurologia infantil. Então foram 2 residências. Sim. Aí depois o mestrado, estou finalizando o doutorado, esses eu fiz na UFBA. E fiz uma pós também em psiquiatria infantil. Então, eu queria entender de você. Essa pós em psiquiatria infantil, ela complementa, ela casa com a neuropediatria? Casa, porque tem uma interface muito grande. Como é que é essa relação Algumas- das duas? Porque, assim, muitos transtornos, a gente tem uma interface neuropsiquiátrica, né? Você não pode fugir disso. Você vai atender uma pessoa, hoje eu atendi uma adolescente de 12 anos. Ela tem um TDAH, ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a principal queixa dela eram pensamentos intrusivos que a levavam a ter um comportamento muito repetitivo, então ela estava com um toque. O que são pensamentos intrusivos? Poxa, tá. O pensamento intrusivo, assim, ela não consegue parar de pensar uma coisa.
ela não é esquizofrênica, não é uma alucinação, ela sabe que aquela voz não é dela. Mas o exemplo dessa pessoa em si, dessa adolescente, ela tem pensamentos de doença. Que se repete, é o de mesmo morte, pensamento. que se repete. Então, ela cria um nexo de causalidade entre uma ação e o pensamento. Então, o que mais atormenta ela hoje na hora que ela vai escolher uma calcinha para vestir, ela pensa, a voz diz para ela, se você usar essa calcinha, você vai morrer. Se você usar aquela calcinha, sua mãe vai ter um câncer. Se você usar aquela outra calcinha, sua irmã vai a óbito, vai morrer. Então, ela tem esses pensamentos intrusivos. São pensamentos que não são pensamentos felizes. São pensamentos que invadem a mente dela, que ela não tem absolutamente nenhum controle e que trazem sofrimento. Isso a gente chama de pensamento intrusivo. Raquel, deixa eu te E perguntar aí uma ela coisa. tem muita dificuldade, só pra porque você- isso atrasa ela de sair de casa, porque ela fica As pequenas decisões acabam tomando muito tempo, uma né? proporção gigantesca. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro disso aí, você retoma, você fala o meu e já retoma, porque é tudo junto. Porque eu te perguntei isso, o que é pensamento intrusivo, porque eu nunca ouvi essa palavra, não sabia o que era. E aqui a gente tem que deixar tudo explicado para a nossa audiência e para a gente também aprender, né? Uma pessoa que eu conheço, vamos dizer, uma amiga, né? Era uma colega, uma conhecida e tal. Uma vez, há muitos anos atrás, a gente conversando na praia, ela me falou assim, ela disse assim, olha, eu tenho uns pensamentos às vezes esquisitos. A gente conversando, eu falei, o que é que você pensa? Ela disse, a gente estava na praia, ela falou assim, não, às vezes eu olho, por exemplo, a água do mar, e aí eu me vejo me afogando, entendeu? Ou eu olho minha filha, ela tinha uma filha pequena, ou eu olho minha filha e me vejo afogando ela. Ela me falou isso assim, aí eu fiquei meio assim, eu disse, gente, a pessoa pensa essas coisas. Ela falou, não sei por que eu tenho isso, mas às vezes eu tenho isso e tal. E aí eu fiquei meio chocada. Isso são pensamentos intrusivos também? São também. São também. Mas aí tem que achar a causa disso, né? Nem todos os pensamentos intrusivos vão ser necessariamente um toque. No caso dessa adolescente porque ela já tem ela falou diagnóstico, assim, sabe né? o que ela falou? Não, eu que dei o diagnóstico hoje. O que ela falou foi assim, tia, eu tenho isso desde que eu tenho 6 anos. Mas está relacionado ao TDAH? Não tem nada a ver. Nada relacionado. São transtornos completamente distintos. Perfeito. Então... Hoje ela está com 12. Então, hoje ela consegue ter consciência disso e teve essa consciência com Externar, você hoje, né? Agora veja ela tendo isso desde 6 anos. desde 6. É porque nos últimos meses isso vem se agravando. Sim. Então, e ela conseguiu falar isso comigo. Quer dizer, ela não conversa. Eu falei, você conversa isso com o seu psicólogo? Ela falou, não. Eu acho que... Não achava que isso era importante falar. Eu falei, não, é muito importante. Converse com ele que ele vai te ajudar nisso também e tal. Enfim, então a psiquiatria, ela emerge aí, né? Porque o ser humano ele é totalmente plural. Então, quando eu vou trabalhar pensamento, comportamento, fazer diagnóstico de transtornos mentais, eu tenho que ter o DSM-5-TR, toda a fisiopatologia mental, podendo manipular isso na minha cabeça para eu dar diagnósticos assertivos e um tratamento também assertivo. Então, na neuropediatria, acaba que a gente aborda mais as questões neurológicas, né? Epilepsia, AVC na infância. Aí vem essa interface neuropsiquiátrica, que é o autismo, o TDAH. Mas, não obstante, quando você começa na sua prática clínica, você observa que tem uma interface neuropsiquiátrica gigantesca, que são os transtornos de ansiedade, o toque, o transtorno opositor desafiador e vários outros. Então, veio essa necessidade realmente de estudar um pouco da psiquiatria. Só que eu não queria fazer uma terceira residência. Sim. Então, eu fiz uma Pós. pós em psiquiatria infantil. Meu título, meu RQE, que... Gente, toda vez que vocês forem ao médico, que vocês querem checar, será que esse médico tem mesmo uma especialidade? Dá uma checada no site do CREMEB. Aqui na Bahia é CREMEB. Se tiver alguém na audiência nos escutando de São Paulo, é CREMESP. Cada estado tem o seu órgão, né? Então, você entra, mas todo estado O Conselho tem. Regional de Medicina. O Conselho Regional. Você dá um Google ali e você busca o médico. E ali vai ter, né, as especialidades que o Sim. médico tem, desde quando o médico é formado, tudo direitinho. Né? E você vê a foto do médico para quando você for no médico, você checar se é realmente mesmo. aquela Ele mesmo. pessoa. Porque cada médico tem a sua uma numeração, questão, né? Cada médico tem uma numeração. E é uma questão de segurança. E fica uma dica Com que essa até numeração, a útil. pessoa pode consultar no site Uma do dica CREMEB. é Então, ótima. meu RQE, meu registro é de neuropediatra, neurologia infantil. Minha residência é essa. Mas eu fiz uma pós em psiquiatria para complementar
o meu saber para eu conseguir conduzir cada vez melhor essas crianças e adolescentes que eu acompanho. E você entender o que você vai priorizar, sabe? Porque na vida é assim, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. A gente vai agir, atuar no que é prioridade para aquele momento. Entende? E você considera prioridade sempre o que está trazendo maior incômodo para a criança naquele momento. Perfeito. Mais prejuízo, mais dano, mais sofrimento, né? Então, ela deu até um nome para esses pensamentos. Normalmente, eles dão um nome para esses pensamentos, no caso de toque. Eu vou lembrar depois desse nome. Ela deu um nome interessante. Mas, enfim, então a psiquiatria emerge com essa necessidade. Aí, por isso, então faz um bom complemento. Um bom complemento, um bom casamento, porque tem uma interface e a gente tem que entender, né? O que eu comparo, para eu comparar essa questão de prioridade, para a nossa audiência entender bem, que eu costumo comparar, é assim. Imagine que você está na sua casa. E aí, vamos dizer que um cano na cozinha estourou e a água está vazando para todo lado. E você tem um pedacinho da fórmica da mesa que quebrou e você tem um azulejo no chão que rachou. Você tem que consertar as 3 coisas. Em algum momento, você quer consertar as 3 coisas. Por uma questão óbvia, o que é que você vai precisar consertar primeiro? O cano. O cano. Porque a água está jorrando ali. Se você deixar aquela água jorrar, vai alagar, vai causar outros prejuízos. Vai, enfim. Perfeito, então, analogia. tudo na vida é uma questão de prioridade. Então, primeiro eu tenho que consertar o cano furado e depois eu vou estabelecer outras prioridades para ver se eu vou consertar o que primeiro, né? Então, na saúde mental também é assim. Normalmente, os transtornos, eles não vêm sozinhos. Existem muitas comorbidades. E aí, como é que eu estabeleço a prioridade no tratar? Eu vou tratar o que está causando mais sofrimento primeiro. Sim. E você estratificar isso é muito importante, porque nessa hipótese dessa consulta de hoje, a mãe não foi por isso. Ela foi porque Outro motivo, né? a filha estava experienciando uma dificuldade atencional, uma dificuldade na escola. E quando você vai fazendo anamnese, que é super longa, minhas consultas duram 2 horas, você consegue Isso é uma consulta de verdade. Você consegue rastrear outras coisas que estão interferindo muito mais do que o próprio TDAH. E aí você prioriza outras coisas. Perfeito. Entendi. É aquela coisa, né? Você não vai pela parte superficial. Você vai... você não vai resolver o problema. Você vai entender qual é a causa do problema, né? Porque muitas vezes as pessoas vão querendo resolver o problema, só que existe uma causa por trás desse problema. Exatamente. Que está ali abaixo de algumas camadas que precisam ser analisadas, investigadas, olhadas cuidadosamente. E para quem está de fora, quem não tem conhecimento, ou quem está acompanhando a criança no dia a dia, como geralmente são os pais, né, uma babá, ou até mesmo a própria escola, acaba apontando um problema e querendo que seja resolvido o problema, quando na verdade existe uma causa por trás do problema, que é o que você acaba buscando para trazer um diagnóstico mais assertivo e conduzir esse tratamento, né? E trazer conforto, né? Às vezes a gente nem busca uma cura, mas busca melhora, busca conforto. Melhor convívio com aquilo. Melhora de qualidade de vida, entendimento, né? Então já é em si terapêutico você sinalizar, olha, isso é uma coisa importante para você conversar com seu psicólogo, porque a pessoa não sabia que era, por exemplo. Entende? E me diga uma coisa, você está fazendo doutorado, Isso. né? Eu queria saber... Qual é a sua pesquisa? Fala para nós qual é a sua pesquisa, porque você já tem, né? Você é neuropediatra e já tem essa pós em psiquiatria infantil, que você já explicou para a gente aqui que tem esse casamento perfeito. Então, qual é a sua pesquisa no doutorado? Isso é uma pergunta, né? E uma coisa que eu queria entender muito, gente, assim, porque eu tentei fazer mestrado, comecei o mestrado quando eu terminei a faculdade. Mas me exigia de uma forma que não era igual à graduação. E como eu já trabalhava muito, então eu não consegui dar cabo. Como é que você, com esse monte de atividade que você faz, você consegue ainda dar conta de um doutorado? Entendeu? Como é que você faz isso? É sério, eu fiquei impressionada com isso. Aquelas existem aí. Porque eu vejo que tem gente que para a vida por um mestrado, por um doutorado. Né? Como é que você deu conta? Dá conta desse doutorado? E qual é a sua pesquisa? Não esquece. Vou falar. Eu vou começar a responder a última pergunta. Tá, vamos.
Eu acho que o maior desafio da vida adulta é você fazer uma gerência de tempo. Nossa, hoje Isso então... é o maior desafio. Para uma mulher, mais ainda. Eu acho que a mulher é muito mais multifunções, multitasking do que o homem, né? A mulher é muito mais Infinitamente multitarefa. mais. Então, é muito difícil você administrar o tempo. Gente, não é fácil, assim. Como é que eu consigo? Primeiro, porque eu já cumpri as matérias todas. As matérias eu já fui aprovada, já passei. Então, no período que eu tinha que cumprir as matérias, eu tirava todos os meus compromissos da manhã, porque eu tinha que cumprir todas as matérias. Então, eu já cumpri todos os créditos, o que é muito importante. E aí, depois veio o processo todo de publicação. Na verdade, eu segui na mesma linha de pesquisa. Sim. Então, o mestrado e o doutorado, eles seguem a mesma linha de pesquisa, até para você ter uma lógica no que você está fazendo. É como se fosse uma sequência, né? Uma sequência. Então, eu segui na mesma linha de pesquisa, porque para qualificar para o doutorado, eu tenho que ter pelo menos 3 artigos originais publicados em revista indexada, com qualidade A. Então, é um nível de exigência muito alto. Mas as matérias eu já tinha cumprido antes, porque, inclusive, eu validei do mestrado para o doutorado, porque é um contínuo, né? Por isso que eu preferi seguir e continuar e não desistir e finalizar logo isso. Eu gosto muito de ensinar. Então, inicialmente, era um plano ensinar. E, na verdade, eu ensino, mas não de forma categórica, assim, na graduação, com concurso público. Eu acabo ensinando em simpósios, em palestras, eu sou convidada para fazer muitas coisas, né? E vou fazendo. E, lógico que o conteúdo que eu aprendi no doutorado ajuda muito, porque você aprende um pouco de didática também. Mas o teatro também é muito importante. E é verdade, a gente tem que... É verdade esse bilhete. Gente, é muito verdade, estou falando sério. Porque a gente aprende no teatro a perder aqueles vícios de linguagem. Então, logo, o doutorado não traz isso, por exemplo. Sim. Então, eu falava muito entendeu? Muito os vícios de linguagem. Que... Eu tenho Não, o né, eu tenho me policiado muito, eu tenho visto assim, né? Principalmente no trabalho com a câmera, eu tenho me policiado muito, muito, porque quando você faz uma coisa na câmera e depois você vai se ver, é como se aquilo fosse jogado na sua cara, né? Verdade. Então, eu tomei consciência disso e tenho me policiado. Mas isso eu aprendi com você. Olha, aí me sentir importante aqui. Troféu Joinha. Então, o doutorado veio desse desejo de ensinar, que depois a vida foi mudando muito para mim. Hoje já não é mais um desejo de ensinar na graduação. Até porque, infelizmente, no nosso país é pouquíssimo reconhecido, a remuneração é muito ruim. O nível de dedicação que existe é muito grande. E entrou a fazenda aí na minha vida, que uma vez no mês eu quero ir para a fazenda. Então, ensinar seria estar presa, entenda? Sim, sim. Estar aqui e não poderia me ausentar. Enfim, mas o doutorado é importante, né, na carreira para você ter um nível de graduação melhor, é o que é mais reconhecido. Mas o que as pessoas também precisam entender é que no doutorado você tem um aprendizado profundo em um tema específico. O doutorado é isso. Sim. Você tem uma visão vertical. Você se aprofunda muito no seu tema. Não quer dizer que uma pessoa, porque é doutor, é melhor do que o outro, ou sabe mais do que o outro. Sabe mais naquela tema, pesquisa, né? Naquele se propôs tema a estudar. específico que se propôs, certo? É porque muita gente não sabe isso, sabia? Sim. Enfim. Mas minha tese de doutorado é um ensaio clínico, triplo cego, randomizado, duplo Chan, controlado, que eu estudo a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua em crianças e adolescentes com TDAH. Agora você extremamente traduz. específico. Agora você traduz aí. Extremamente específico. Pronto. No TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as medicações que são preconizadas são psicoestimulantes. Essas são padrão ouro. Só que os psicoestimulantes, eles têm efeitos adversos importantes. Então, algumas pessoas não toleram. Não são efeitos graves. Então, você que usa, que está bem, pode continuar usando. São medicações seguras, são medicações que não viciam,
a princípio, mas são medicações importantes que melhoram muito a qualidade de vida, mas tem pessoas que não toleram. Então, o que é que as crianças e adolescentes podem experienciar com essa medicação? Redução de apetite, cefaleia. Algumas pessoas ficam mais caladas e não gostam de como se sentem, porque são acostumadas a estar mais de energia mais alto. hiperativas. As pessoas que já têm um pouco de ansiedade podem ficar mais ansiosas. Recentemente, no Brasil, chegou a tamoxifetina, né, que nos Estados Unidos já era comercializado como Strattera, que chegou como Atenta, que é uma medicação nova que já não é mais considerada psicoestimulante. Mas o padrão ouro ainda são os psicoestimulantes. Então entra aí a famosa Ritalina, a Ritalina LA. Famosa mesmo. Concerta. O nome do medicamento é Venvance, Concerta? Concerta. É o de É o longa duração. Venvance, ele é bem usado. Eu conheço muita gente que usa esse Muita Venvance. gente. Então, assim, só que o Concerta, a Ritalina, eles são uma medicação que chama metilfenidato. O Venvance é a lisdexanfetamina, que é um derivado de anfetamina. Por isso que muita gente tem usado para emagrecimento. Porque ele também é anorexígeno mais do que o metilfenidato, certo? Recentemente foi quebrada a patente, então é importante informar também. Hoje a gente já tem várias marcas de metilfenidato. Até pouquinho tempo atrás, acho que até ano passado, só tinha o Concerta. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Concive. Né? A diferença do Concerta para a Ritalina é que o Concerta ele tem uma liberação mais lenta. Eu consigo deixar o sujeito protegido o dia inteiro. Ele dura de 10 a 12 horas. A Ritalina LA dura de 6 a 8, a Ritalina Simples de 4 horas. Se eu estiver sendo muito técnica, pode me cortar, viu? Não, tá. Porque eu não Aí eu sei peço se a para audiência você traduzir. tem interesse nisso. Tem sim, Mas, lógico. assim, Agora a Ritalina eu sei que é rápida assim, porque eu tenho um amigo que usa e ele fala, assim, a gente tá ali numa boa e ele fala, olha, minha bateria social tá acabando porque o efeito da Ritalina tá passando. Ele já vai falando assim, Sim. entendeu? Vai Aí ele identificando, fala né, que é a muito consciência. rápido. E se você pensar bem, 4 horas é muito rápido para o medicamento. muito rápido. Muito rápido. E assim, o efeito dessas medicações, ele tem o efeito Cinderela mesmo. Então, entenda. Cinderela, assim, sabe a Cinderela quando dá meia-noite, a carruagem vira abóbora, a Não roupa dá vira aquele trapo, tempo, né? Deu é a horário mesma mesmo. coisa. Deu horário, você vai vendo a pessoa voltar a Mudando. ser a mesma. Desatenta, hiperativa, com dificuldade de controle inibitório, interrompendo Não é os uma outros. coisa assim que vai indo. Aos poucos. Dá acabou. um vrá, né? Sim. Acabou. Você vê, né? Só que assim, é uma Agora, medicação... se a gente vê, imagine para a pessoa que sentir, tá né? que O sente, controle, né? como é que essa transição que é tão abrupta, né? Porque não dá tempo da pessoa Mas sentir, começar um esse- recolhimento, não dá Esse tempo. meu amigo que fala que a Ritalina Ele é rápida assim, percebe, ele fala assim pra gente, olha, gente, Mas já eu fico pra mim já deu, imaginando, já sabe o foi. quê? Para as crianças, né? O quanto que deve ser difícil, muitas vezes, essa mudança, né? Essa transição, Olha, mas né? a maioria se sente bem com a medicação, porque vem uma melhora muito grande. E melhora no desempenho acadêmico, melhora na relação com os colegas, porque as pessoas negligenciam muito o TDAH, né? Sim. O TDAH, ele impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Sim. Acaba impactando até nas interações sociais, não como uma pessoa autista, de uma forma diferente. Mas impacta do mesmo jeito. Porque a pessoa tem dificuldade de controle inibitório. Então, é aquela pessoa intensa, mas intensa de um modo que chega a ser inconveniente, sabe? Dá um exemplo prático, assim, só para quem está assistindo a gente conseguir visualizar isso. A pessoa, o adolescente, não consegue esperar que o outro fale. Então, tá uma roda de amigos, ele interrompe todo mundo a fala do outro. E, às vezes, muda de assunto. Insistentemente, às vezes, né? Insistentemente. Às vezes, fala uma coisa desconexa ao que tá falando. Porque a pessoa tá falando uma coisa aqui, ele já tá pensando em outra coisa na lá. frente. E aí, tá falando uma coisa que não tem muita ligação com o que tá sendo dito. Então, acaba sendo excluído também. Né? Tem uma dificuldade de Porque- concentrar também, né, no que está dificuldade sendo. de ter atenção, esquece datas importantes, esquece o trabalho, às vezes fez o trabalho da escola, que vale ponto, vale 2 pontos, esquece em casa, ou o professor esqueci, aí a professora diz já era, perdeu ponto. Porque esqueceu em casa e o prazo era hoje, sabe? Negligencia algumas coisas, procrastina muito, então deixa as coisas para fazer no último minuto. Tem uma dificuldade executiva, às vezes é uma pessoa, porque o TDAH e o cognitivo não estão relacionados. A pessoa pode ter TDAH e ser extremamente inteligente. Sim. Então, assim, tem ideias brilhantes, mas não consegue executar, Desenvolver em tempo hábil. porque tem uma memória de trabalho ruim.
Então, assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia brilhante, mas eu não consigo passar para o papel, eu não consigo executar. Fica só no mundo das ideias. E se você não executa, você não é pontuado. Você não recebe, por exemplo, pensando em um adulto, entende? Sim, Eu fico sim. imaginando que deva ser, talvez, assim, para a família, principalmente, difícil lidar com essa criança, com esse adolescente, até chegar a um neuropediatra ou a um médico para ver, investigar o que essa criança tem de errado, vamos dizer assim, porque acho que confunde, né, o relato dos colegas. Ah, que menino chato, que inconveniente, que esse menino é indisciplinado, esse menino não gosta de estudar. É tudo, menos que ele tem Um transtorno. transtorno. É muito difícil para os pais, porque muitas vezes, assim, quer ver, é uma criança extremamente inteligente, mas não conhece a sua própria rotina. Então, é um menino que cansa, porque você tem ali uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, que você espera que conheça a rotina. Pela idade. Levante, tome banho, tome seu café, faça o que tem que fazer. E aquele adolescente não conhece. Então, a mãe chega lá exausta. Tipo assim, doutora, eu tenho que mandar todo dia a mesma coisa, sabe? Você já tomou banho, e no banho você lembrou de lavar o sovaco, você lembrou de lavar o pinto. É como se estivesse sempre fazendo aquela coisa pela primeira vez. A mesma coisa, porque a pessoa é tão desatenta que tomou banho. E não é por maldade ou por ruindade, não é pra irritar a mãe. Mas não lavou o sovaco, então vai ficar com CC. Vai ficar com mau cheiro. E a mãe tem que lembrar todo dia. Porque até no dia a dia é difícil. Esquece de dar descarga, não dá descarga. Deixa a toalha em cima da cama. Não entende a sua rotina, não executa. Então a mãe chega exausta, ou o cuidador, porque tem que estar lembrando todos os dias. Sim. Você já fez isso, você já fez isso, você já fez o dever, você não sabe o que tem que fazer o dever? Você não já arrumou a mochila? Por que não arrumou ainda? Sim. Eu tenho que lembrar para você todo dia. E aí a própria mãe se irrita e começa a dar nomes indelicados, né? Ah, você é preguiçoso, você é burro, como é que você não aprende isso? Você não sabe já o que tem que fazer? Por que você não faz? Todo dia a mesma coisa. Por que espera que eu mande? Todo dia eu tenho que falar. Todo dia a mesma coisa. E aí a autoestima da pessoa vai ficando péssima. Péssima. Então, assim, normalmente, eu vou voltar para a pergunta inicial, eu não esqueci. Mas, normalmente, a pessoa hiperativa, aquele menino, eu falo menino porque o TDAH hiperativo é mais prevalente no homem do que na mulher. Então, aquele menino, aquele trovão, aquele raio de menino, chega no consultório cedinho. Por quê? Porque ele é tão hiperativo que a hiperatividade dele incomoda a coletividade. Então, é aquele menino que sobe na mesa na sala de aula. É aquele menino que não para, Que mexe em tudo. Que mexe em tudo, que tal. Então, ele chega cedo, porque a professora logo chama a mãe. Mãe, vem cá. Seu filho, ele tá atrapalhando a aula toda, tá atrapalhando todo mundo, não dá para ficar assim, você vai ter que buscar um especialista para analisar, porque ele não para, ele não senta, ele não quer ficar na sala de aula, ele quer sair o tempo todo, então você vai ter que buscar ajuda. O pobre que é desatento, o pobre que eu digo, gente, é o coitado, porque vai ter um diagnóstico muito mais tardio, ele não atrapalha ninguém. Ele tá sentado, a pró tá falando, é educado, ele tá ali, sentado, olhando, a pró tá achando que ele tá ouvindo tudo. Aí ele tá olhando, mas na mente dele tá ele longe. Tá em outro Aí lugar. quando vai fazer as tudo, avaliações é que derruba se as vê. coisas, o lápis caiu, ele vai baixar pra ver o lápis, aí vê a meia da coleguinha, a meia dela é verde, azul, não sei o quê. Se atém Gente, a parece um mundo detalhes. próprio, né? Porque ela tá no mundo nosso, mas ao mesmo ela tá vendo coisas que a gente não tá vendo, assim, né? Perfeito. Isso é muito importante que a Prochanda falou, porque às vezes você acha que a pessoa que é desatenta não presta atenção em nada. Não é isso. A pessoa desatenta presta atenção, às vezes, a coisas irrelevantes. Sim. Sabe? Por exemplo, eu troquei de óculos. Quase ninguém percebeu. Uma amiga minha, ela tem TDAH e eu já sei. Ela foi a única que comentou: Kel, amei seu óculos novo, você está ótima. Ficou ótimo e você combinou. Eu falei, amiga, você foi a única que percebeu. A única que notou e que comentou. Sim. Ninguém mais falou, ninguém mais percebeu. Só ela. Então, assim, a pessoa com TDAH se distrai com coisas irrelevantes. Então, o professor está dando aula, ela está contando quantos bonequinhos tem na camisa do professor.
ou o que está escrito, ou viaja na maionese, Sim, sabe? sim. O verdadeiro viaja na maionese, está no mundo da lua. Então, esse paciente que tem só TDAH chega com mais velho, porque como ele não atrapalha muito e muitas vezes é inteligente, ele vai dando conta nas notas, e aí quando chega no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, as notas começam a cair e aí é que busca ajuda. Perceberam a diferença? Entendi. Sim. O tempo de busca de ajuda É é maior. maior. Mas voltando para a pergunta inicial, o porquê da minha pesquisa. Então, como muitas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas experienciam um efeito negativo da medicação, como eu estou falando, dor de cabeça, ou diminui muito o apetite, aquela criança, aquele adolescente não tolera a medicação. Então, minha hipótese foi: existe a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma espécie de neuromodulação. Então, o que eu hipotetizei foi: se eu fizer uma eletroestimulação no lobo pré-frontal, por que o lobo pré-frontal? Porque é exatamente onde os estudos mostram que tem essa maior dificuldade de liberação de neurotransmissor, né? Que a dopamina está extremamente envolvida nessa parte do TDAH. E é o lobo responsável pela função executiva da pessoa. É o lobo executor, né? Essa parte frontal, especificamente o lobo pré-frontal. Então, a hipótese é: será que se eu estimular o lobo pré-frontal, é uma baixa voltagem, é seguro? Será que eu vou ter uma efetividade na melhora da atenção? Então, a pesquisa foi: eu avaliei essas crianças antes, com uma análise neuropsicológica. Eu trabalhei em conjunto com neuropsicólogas, porque os testes psicométricos, só quem pode aplicar são psicólogos, especialistas em neuropsicologia. Então, eu apliquei o QI, a atenção, e alguns subitens de função executiva, eu fiz antes. Depois, eu separei em 2 grupos. Um grupo, eu apliquei a eletroestimulação, no outro grupo, eu fingi que apliquei, eu fiz um placebo. Por isso é que é duplo chã. Um grupo eu fiz, um grupo eu não fiz, é autopareado. E aí, eu aplico os testes antes, faço a bateria, ou não faço, ou vai ser placebo, reaplico o teste. E comparo. Sim. Espero um período de tempo que a gente chama de washout e depois eu cruzo. O grupo que eu fiz, eu não faço. O grupo que eu não faço, eu fiz. Entendeu? Sim. E reanaliso para ver se eu consigo, com um número significativamente estatístico, aprovar ou não esse ensaio clínico. Para que ele Ensaio seja clínico, aplicado. porque né? eu estou propondo um tratamento, por isso que é ensaio clínico. Sim. Para que ele possa ser aplicado a partir dos resultados que você conseguir, se forem positivos ou não. Ou não. Infelizmente, foi o ou não. A gente não teve uma significância estatística, apesar de essas crianças, esses adolescentes e crianças, ao findar, as mães relatarem que perceberam melhora funcional. Sim. Mas, estatisticamente, ou seja, analisando Dentro de os uma números, amostragem não foi não foi suficiente. não houve significância estatística para eu afirmar que esse tratamento método. pode entrar como Uhum. cientificamente aprovado para um tratamento para o TDAH, entenderam? Perfeito. Sim. É meio Excelente. complexo, mas eu acho que eu troquei. Ela, além de Deu pra tudo, entender, tem uma deu pra didática ótima de Tem, ensino, não é à toa, viu? não é à toa Estou que saindo falaram... daqui muito bem informada, dá Exatamente, licença. mas não é à toa que foi falado para ela que ela seria ótima professora. Vou sair né? daqui com um Sim. ticketzinho, estagiária de doutora. Porque eu já estou quase pronta. Estagiária de neuro, né? Me diga uma Obrigada, coisa, viu, Raquel. Raquel? Você, né, faz teatro, faz karatê, né, arte e esporte. Né? A bicha é Duas braba. coisas viu? maravilhosas e necessárias para a Eita. vida, né? E que o programa, o canal Folha Democrata prioriza bastante, né? Isso, na sua programação. Como é que foi o começo nessas duas linguagens e por que você procurou esse envolvimento com a arte e com o esporte? Vou responder cada um, né, Cris? Então, assim, a arte me encanta de várias formas. Mas a arte, eu gosto de todo tipo de arte. Eu gosto de ver uma bela arquitetura, eu gosto de ouvir uma bela música, eu gosto de ver pinturas. Mas minha arte, o que eu gosto de praticar é dança e teatro. Eu sou encantada pelo teatro. Como eu falei, antes de 9 anos, eu sonhei em ser atriz. Quando eu era pequenininha, eu estudava no Colégio Antônio Vieira. E lá também eu tinha aula de teatro. Então, eu fiz aula de teatro pequenininha. E depois,
Eu fiz todo o ensino fundamental 1, na verdade. Eu fiz teatro, fiz várias peças e tenho memórias muito doces sobre isso. Eu gosto muito de atuar e naquele momento que eu vou performar, eu consegui não ser eu, sendo eu, mas ampliar os meus conhecimentos, porque eu preciso estudar para compor aquele personagem ou para compor o que eu preciso ser naquele momento, né? E conhecer o corpo, né? Acho que você fazer teatro, você melhora seu gestual, sua percepção, seu autoconhecimento, sua memória, porque você precisa memorizar o texto, sua inteligência, né? É muito importante. Então, por muito tempo, eu deixei o teatro adormecido na minha vida, porque eu comecei a precisar estudar muito, como era meu sonho, ser médica. Então, sei lá, passei anos, digamos que eu tenha feito teatro até 10, depois fiquei dos 10 até 39, sem fazer teatro. Aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer 40 já. Não, eu tenho que fazer uma coisa que eu queira pra mim, que me dê alegria, que me dê prazer, né? E todo mundo que tá ao meu redor percebe isso. Inclusive ontem, meu filho falou assim, mamãe, a senhora precisa continuar no teatro. Eu falei, meu filho... Que legal. Eu falei, meu filho, por quê? Ele falou assim, não, mamãe, porque a senhora fica feliz. É uma coisa que te relaxa, eu gosto de lhe ver no palco, porque a senhora... E ela muda ela Arrasa arrasa, mesmo. é verdade. Eu tô aprendendo com a melhor, né? Ela, oh meu Nossa, Deus, É. agora ele vai rasgar cedo uma para outra aqui. Ela arrasa, ela tem, o último espetáculo que a gente fez mesmo, eu fiz esse comentário, você lembra, Cris? Que ela, assim, ela consegue sair do texto, fazer o improviso e voltar para o texto com naturalidade, com firmeza. Ela tem uma postura no palco, uma postura de ator experiente. Profissional. Mas, gente, não... Obrigada, Pro, obrigada. Não, é muito bom Mas é receber verdade. esse elogio da Pro, mas eu tô aprendendo, mas, como eu falei, pra mim, o teatro não é terapia, mas é terapêutico, assim. Exato. A Já princípio- dizia Antônio Fagundes. Eu nem sabia, então Ele estou fala parafraseando isso, sem saber. Mas, para mim, o teatro entra nesse contexto. Eu não tenho nenhuma pretensão em ser atriz, mas, lógico, se a Globo estiver me assistindo e me quiser, ou Netflix, eu não vou Muito negar, né? Não é mesmo? Agenda aberta, A gente né? não Agenda pode aberta. perder oportunidades nessa vida. Nunca. E agora me diga aí, ó. Mas o E o- teatro Ah. vem por isso. Certo. O E esporte foi assim, na verdade eu tenho uma luta de saúde, né? Eu luto contra a obesidade, então ao longo da minha vida, meu peso oscilou bastante entre ser magra, eu não fui gorda a vida toda, mas entre ser magra e estar com obesidade. E a obesidade é uma doença. Então, eu cheguei a uma obesidade muito grave, eu cheguei a 131 quilos, e eu não queria fazer cirurgia bariátrica. Para mim, isso era uma coisa muito pouco provável, porque eu tinha muito receio do pós-operatório, não no sentido técnico da cirurgia, porque é uma cirurgia tecnicamente relativamente simples e muito feita, e os médicos têm muita mão, não é uma coisa assim, fim do mundo, nem julgo quem fez, nem nada disso. Mas aqui, para mim, eu pensava assim, se eu fizer cirurgia bariátrica e não tratar a minha cabeça, eu vou engordar tudo de novo. Se geralmente Porque a minha acontece, vontade né? de Acontece com a comer é maioria das maior. pessoas. Então, eu queria trabalhar a minha cabeça para eu melhorar a minha relação com a comida, que era uma Sim. relação muito ruim. Então, eu tive várias tentativas, como todos os obesos, né? Então, assim, eu comecei a minha dieta com 131 quilos. Hoje ainda tenho uma obesidade, mas quase sobrepeso, quase saindo da obesidade. O que me alegra imensamente, porque eu não fiz a cirurgia. Sim. Mas tentei só a dieta sozinha e eu precisava do esporte na minha vida. O esporte fazia sentido para mim e eu percebia que isso faltava. Então, eu percebia que eu precisava desse tempo para o esporte. E eu sempre dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas, de repente, o que aconteceu? Atendendo a mãe de uma criança especial, vi que ela tinha um corpo todo arrumado, assim, toda sarada, bonitona mesmo, né? Aí eu falei assim, vem cá, como é que você tem uma filha especial, trabalha e ainda consegue ter esse corpo? Ela falou assim, Raquel, é uma questão de prioridade. Você precisa priorizar. Então, aquilo pra mim foi um tapa Foi tipo, com luva de pelique, foi um acorde. Um acorde, um sabe? sacode, né? Um sacode pra mim.
E aí eu falei, não, realmente, aquilo me fez refletir. O que é que você está colocando na frente, né, seu tempo como prioridade, que você não consegue olhar para isso com mais dedicação, né? Que você fica assim, caramba, tem pessoas que têm um ritmo de vida muito mais acelerado, que às vezes tem uma carga de responsabilidade, né, que exige muito mais dela, que às vezes não tem rede de apoio e consegue dar conta, e consegue focar, e consegue ter resultado. Por que que eu, que às vezes tenho mais flexibilidade, ou tenho uma condição Não ali com mais consegue, apoio, não consigo? E é Não, isso, e é é impressionante prioridade. o start, né? Ela na consulta e vê a mãe e tal, e aí tem o start, né? As coisas que Exato. acontecem pra gente ter isso, né? Exatamente. Isso tudo que vocês falaram. Aí eu Sim. falei, não, eu vou fazer. E aí, por que o karatê? Meus filhos já faziam karatê. E aí eu fui ver um exame de faixa do meu filho e falei, rapaz, esse negócio aqui faz sentido, porque você tem que decorar o kata todo. Eu gosto de muita coisa que mexe com a inteligência, né? Porque, sei lá, eu gosto disso. Como Estimula, kata, né? você tem que memorizar o kata. E outra, gente, quem for karateca aí não fique com raiva de mim, mas parece uma dança. Porque assim, não é que você A dança, sequência, né? mas tem uma coreografia. Sim. O kata nada mais é do que uma coreografia que você precisa memorizar e você tem uma exatidão de como seu corpo vai Movimentos. ficar de movimento, como é a base, São como é o movimentos braço. coreográficos Precisam ser dentro da assertivos. luta, E precisam né? ser assertivos para justificar cada posição. A capoeira também tem isso, né? A capoeira tem mais dança ainda. são só que a movimentos capoeira- coreografados, mas dentro da luta. E a capoeira é mais livre. Sim. O kata, ele é mais formal, Uhum. ele é uma arte mais engessada. Você tem uma coreografia A programada. pose tem que ser Então, aquela assim, pose, né? aquela pose. Primeiro kata, todo mundo faz igual. Segundo, é Uhum. lindo você ver assim, várias pessoas fazendo igual. Eu falei, rapaz, isso pode fazer sentido pra mim. E aí, isso foi em outubro de 2021. Outubro de 2021. Foi outubro de 2022, desculpa. Eu entrei no karatê pesando 131 quilos. E o karatê mudou minha vida. Porque aí, quando eu entrei no karatê, eu falei, não, eu preciso melhorar a minha força muscular. Então, eu vou fazer musculação também, né? Começou a E puxar aí, outras coisas. outras coisas, né? E a dança já tinha vindo antes, eu só melhorei minha performance na dança também. Então, é uma questão de saúde. Esporte é saúde. Então, busque o que faz sentido pra você. Pra mim, foi o karatê, Karatê, né? que me impulsionou a fazer muitas outras coisas. O karatê e a dança. Mas cada um tem que descobrir o seu, porque não é o mesmo pra todo mundo. Aqui no canal a gente preza muito esporte, tanto que a gente tem 2 programas, né, dentro da programação. Tem o Esporte ao Avesso com Dudu Fontes e tem o Futebolizando, né, que é um programa só da resenha futebolística, mas é uma coisa que a gente preza muito. Agora me diga uma coisa, como é que você, com isso tudo que a gente já falou, né, essas milhões de coisas e que você falou até da gestão do tempo e tudo, como é que você faz isso para você tem 2 filhos, né? Qual a idade deles? 10 anos e 8 anos. Então tá. Então, com isso tudo, como é que você faz para administrar junto com a criação, a educação dos filhos? Excelente pergunta. Eu acho que o que os pais que estão aí assistindo a gente, né, mãe e pai, o que vocês podem melhor ofertar para os seus filhos é tempo de qualidade. Uma rotina. Rotina para uma criança é fundamental. Uma rotina muito bem estabelecida. Eu sou uma mãe relativamente rígida. Eu exijo a rotina. Eu não admito o dever de casa sem fazer. Agora, gente, meus filhos são típicos, tá? Eu tô falando de crianças típicas. Meus filhos não são neurodivergentes. Então, você tem que ter um limite nessa cobrança frente à necessidade de cada pessoa, Claro. né? Sim, sim. Se eu tenho uma pessoa que é autista, uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, eu também vou cobrar rotina mais adaptada, Sim. frente à possibilidade de cada um. Sim. Mas frente à possibilidade que cada um pode oferecer, precisa Haver ter a rotina. uma rotina, até porque a rotina é o que centra a gente. Então, com meus filhos, o que é que eu faço? Eu levo eles para a escola todos os dias, então já é um momento de conversa, né? A gente tem uma rotina no levar, tem um ponto de oração que a gente começa a fazer uma oração para começar o dia. Então a gente faz oração juntos, mas respeito todas as fés, né? Cada um que faça a sua oração dentro da sua fé, da sua crença. Nós conversamos, nós pensamos no planejamento do dia, depende do dia, sempre é variável.
Eu estudo muito com eles. Eu não deixo os estudos soltos. Então, é dia de prova, eu vou no caminho revisando o assunto. Ontem eu fui revisando inglês com a Rebeca. Vamos lá, Rebeca, vocabulary. Vamos lá, pegue aí, cadê o resumo que a gente fez junto? Bora estudar? Bora. Sim. Aí eu vou dirigindo e passando o olho no resumo e perguntando, e ela respondendo, e perguntando, e ela respondendo. E assim a gente vai. Então, eu levo eles para a escola. E quando eu dou o meu tempo para eles, eu dou um tempo de extrema qualidade, né? Sim. Como eu trabalho todos os dias, eu dou atenção mais à noite. O karatê nós fazemos juntos. Juntos, sim. Então, é a oportunidade de praticarmos o esporte juntos. Mais Então, eu tempo, né? observo a postura deles com o sensei. Se for necessário, eu chamo atenção. Respeite o sensei. Não pode ter conversa paralela. Não responda ao sensei. Também são formas de educar. É concorda? Sim, disciplina, lógico, né? lógico. Então, eu acompanho eles no esporte. E vou crescendo. Gente, eu aprendo muito com meus filhos. Muito, muito. Sempre, E sempre eu a gente aprendo com aprende eles com também. eles. É. E aí, pronto, fim de semana, a gente tem um tempo de leitura. Meus filhos leem muito, o que eu falo assim, o melhor legado que eu posso deixar para os meus filhos é cultura, é conhecimento, é amor, né? Então, eu sou uma mãe que beija muito, que abraça muito, que cuida muito. E que estimo muito e zelo muito pelo conhecimento. Então, a gente tem um tempo de leitura. Eu sou super rígida, dia de semana. Eu não deixo eletrônico. Meus filhos não têm celular, nenhum dos dois. Eu até tirei foto. Rebeca fez um celular de cartão, assim. Sim. Engraçado. Eu vou até postar isso. Ela fez um celular de mentira, fake. Não deixo nenhum dos dois ser celular. Dia de semana, proibido eletrônico. Dia de semana é estudo, leitura. Pode descer pro play, pode brincar, mas é estudar e ler. Então, meus filhos, eles leem, vou arriscar aqui, 3 livros por mês. Tem mês que leem mais, mês que leem menos. Eu também leio. Então, fim de semana, domingo de manhã, eu vou estar sempre estudando com eles. É a nossa rotina de domingo de manhã. A gente vai estudar, vai ver dos assuntos dados, quais dúvidas eles têm. Tem nosso momento de leitura, o momento de estar deitadinho todo mundo junto, de assistir um filme. E assim vai. É, acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio dentro da rotina, do estilo de vida, das preferências de cada um. É você encontrar um equilíbrio, porque a criança, né, mesmo com toda a demanda do estudo, ela também precisa ter essa parte lúdica, né? Do lazer, do se certeza. envolver, do Eu ser ando prazeroso. de patins com eles. Eu jogo futebol com o Arthur. Não sei jogar futebol, mas jogo. Ele me dá cada bolada, eu fico toda roxa. Mas faço isso também, né? Porque mãe é mãe. Pois Agora, é um desafio. Eu não estou muito com meus filhos, eu não estou com eles o tempo todo, mas eles me admiram e na cabecinha deles eu sou a melhor mãe do mundo. É isso, como é todas gostoso as demais. mães. É o que Mas você é- falou, o tempo que você tem com eles é tempo de qualidade. Qualidade, exatamente. E para criar exatamente. memórias felizes. Sim, né? Sim, Importantíssimo. E fazemos viagens juntos. E a gente cria um vínculo de muita confiança. Eu acho que confiança é muito importante. Kel, a gente já tá aqui chegando no finalzinho do nosso programa, né? Ah. Ai, eu adoro esse ar. Esse Eu vou pra ar, casa porque com foi esse bom ar nos demais, meus é ouvidos. muito bom. Ai. Tão bom. Ai, não é? Aqui, se a gente pudesse, a gente passava a noite inteira, né? O programa é transmitido aqui à noite. A gente varava a noite aqui falando sobre vários assuntos. Porque... E o chat também, que o chat adora. Fica, o chat sempre fica... um comentário gostoso, uma coisa que vem para agregar a gente da nossa audiência. Mas eu queria que você falasse com uma palavra pra gente. O que que peraí, faz? só um minutinho. O que que Você foi? já... é porque eu preciso perguntar uma coisa antes da sobre a palavra. clínica. Lógico, eu não posso Verdade. deixar isso passar. Não, Porque verdade. Raquel ainda achou pouco Nossa! o que ela faz, né, minha gente? Ela ainda Ela viu- procurou Deus. sarna pra se coçar. A Jesus. clínica Tá toda já cheia de Tava coceira. quase esquecendo da Pronto. clínica. É. Então vai, Xanda Folha. Vamos lá. Vou me dar a diga minha aí. vez pra você. Pronto, obrigada. Com essa pouca coisa, né? Como disse Cris, essa pouca coisa, você foi procurar sarna ainda para se coçar. Com isso tudo, você ainda abriu uma clínica especializada, né, em autismo adolescente e adulto, a primeira clínica da Bahia, né, a única aqui em Salvador. Me diga aí, como é que foi assim, essa ideia de abrir a clínica? Como é que se deu esse projeto? O que tem na clínica de diferente, de especial? O que oferece? Fala aí pra gente. Excelente pergunta. A clínica... Aqui a gente só faz pergunta excelente. É verdade, só pergunta. E, gente, não foi combinada, eu não sabia nenhuma pergunta, tá? Mas
muito, muito bem elaborado. Não sei quem foi essa roteirista. Não sei também, Quem não. será que foi Quem também? será? Que roteirista fantástico. Não faço ideia. Gente, assim, a clínica... Eu sou, na verdade, neurologista. Eu atendo de 0 a 18. Eu não atendo adulto. Mas, assim, incluir uma pessoa autista, acreditar nas pessoas autistas, acabou virando um propósito na minha vida. Então, numa conversa também de consulta com uma mãe de uma paciente, que é minha sócia, ela coordena o núcleo de inclusão numa universidade importante, e ela falou, poxa, Raquel, esses autistas têm chegado na faculdade com muita dificuldade simples, eles têm dificuldades muito precípuas, assim, de transitar de uma sala para outra, de entender o que está sendo pedido. E isso acaba dificultando, eles têm um cognitivo bom, eles chegaram até a faculdade, mas eles estão tendo dificuldade em se manter na faculdade. Eu tenho um que já trocou de curso 4 vezes e não consegue concluir nenhum. Nossa. Então, aí veio a nossa ideia. Olha, não tem em Salvador clínica. Tem muita clínica para crianças pequenas. Mas para adulto, né, não havia. Com esse olhar para um adulto, porque imagine, a pessoa autista cresce. Claro, E não deixa de ser sim. autista. É um adulto autista. Ponto. E aí as demandas acabam, porque fiquei adulta, as demandas acabaram? Não, as demandas estão ali. Né? Talvez até aumentem, né? Ou aumentem em alguns casos, até porque o autista ele transita de nível de suporte ao longo da vida, né? Então, o autista que é nível 1 pode piorar e ir para o nível 2, o que é nível 2 pode piorar e ser nível 1, e o nível 3 também, eles podem oscilar. Então, veio essa ideia, e ela comprou essa ideia, uma pessoa extremamente inteligente, a gente montou o projeto, e nasceu a clínica. Imbuída dessa intenção de incluir os autistas no mundo real e torná-los pessoas o mais funcionais possível, né? Então, o que a clínica traz é toda a equipe multidisciplinar. Lá a ideia é não ter médico, lá é só equipe multi, é só habilitação mesmo. Importante também ensinar isso para vocês. Sabe qual é a diferença entre habilitar e reabilitar? Não. Habilitar é quando eu vou ensinar alguma coisa para a pessoa que a pessoa não aprendeu, nunca aprendeu. A pessoa nunca soube. Então, a pessoa nunca soube comer só, eu vou habilitar para que ela aprenda a comer só. Reabilitar é quando a pessoa sabia fazer e desaprendeu a fazer por algum motivo. Então, eu sabia comer, mas sofri um AVC e agora eu não consigo mais comer sozinha. Então, eu preciso ser reabilitada para reaprender a comer. Certo. Ou a andar, ou a seja lá o que for. Então, essa é a diferença, tá? Então, a ideia é habilitar ou reabilitar essas pessoas para terem uma vida mais funcional e com melhor qualidade possível. Então, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, fono, terapia ocupacional, nutricionista, psicomotricista. É muita coisa, gente. Mas o nosso diferencial, toda a equipe, psicóloga, o nosso diferencial é teatro. A gente vai ofertar teatro para ampliar habilidades sociais. É um professor de teatro que não é proxanda, porque ela não atua na adolescência, na infância. Na adolescência Não, sim, adolescência mas na infância sim. não. Só com criança que eu E não trabalho. mas lá a gente permitiu que um irmão, por exemplo, se matricule também. Um irmão da pessoa autista, Certo. para trazer mais conforto para a Sim. pessoa. Quando fizer a acima turma de de adultos, 9. você me chama. Chamo, sim. Então, teatro para ampliar essas habilidades sociais. Inserção em mercado de trabalho. Então, a gente vai ter um treinamento para entrevista de emprego, né? Olha que coisa Legal, ótima. Play. Aí, a gente vai ter karatê para karatê, né? No caso, com o professor também. Ela nem puxou Nem puxei a brasa Não, para ela, é. né? Karatê e teatro. Agora eu vou te falar uma coisa já. Você pode conversar com o Cris, já que tem essa coisa de inserção, né, no mercado de trabalho. Cris trabalha na Ótimo. Flem, tem um projeto Primeiro Primeiro Emprego. Emprego. Vocês Olha, podem trocar Cris, figurinhas aí, viu? sério? Sim, sim. Se dá pra fazer uma Ai, a parceria, gente uma já vai coisa, hein, Cris? De conversar depois repente, disso, com conversa. certeza. Aí, ó. Com Tá vendo? certeza. Descendo do salto aqui, promovendo Ó, parcerias. Redes. Sobre isso, né? E lá também a gente vai ter o núcleo de inclusão digital. Porque, assim, a pessoa que é autista, ela tem uma inabilidade social no real e no digital também. Então, é muito comum você ter uma pessoa autista que não sabe como se portar digitalmente. Ou seja,
O que é adequado eu postar? Como eu falo com a pessoa virtualmente? Então, vai ter essa educação Poxa, que digital bacana, Raquel. também, né? O projeto ficou Assim, legal. eu sabia que o projeto era muito bom, eu sabia que era muito bom, porque eu sei da sua competência e do seu carinho pelo seu trabalho, mas pelo que você está falando aqui, ele é infinitamente melhor do que o que eu achava. Com certeza. Agora você não vai embora sem falar o nome da clínica e o endereço. Ah, tá. A gente ainda vai ter grupos terapêuticos, né? Para ampliar também. Grupos terapêuticos sem ser teatro, com pessoas com pares, né? Da mesma idade. Além de oficinas. Então, agora vai vir São João, a gente vai ter a oficina de São João. Então, a gente vai experienciar isso de diversas formas, explorar esse tema, né? Legal, legal. E onde que fica a clínica? clínica- Qual o nome? Conta pra gente. O nome da clínica é Autisma. Lá pra câmera, O pra nome gente da fazer. clínica é Autisma. O A no final é maiúsculo, que remete à adolescência adulto. Autisma, que também tem a ver com carisma, que também, né, tem todo um conceito em torno desse Legal. nome. Mas o A, o último, é maiúsculo, se referindo a que é uma clínica que nasceu especializada em adolescente e adulto. Ela fica no Salvador Trade, no Massa. 21º andar, ali nas Torres Gêmeas. Então, Certo. quem é daqui de Salvador já pode ir lá fazer uma visita, conhecer o espaço, conhecer a Pode. Raquel. Eu fico A pouco lá, na estrutura. verdade, porque eu atendo no Mundo Plaza. Tá. Lá eu vou e faço toda a consultoria, mas não estou lá sempre. Mas aí quem quiser Mas a pode ir lá gente conhecer, né? Pra Pode, ver a gente tem uma estrutura, assistente tudo direitinho. social Massa. maravilhosa, que é justamente para acolher. O nosso Receber objetivo quem é quer. que todos Uhum. sejam muito acolhidos e se Sensacional. sintam importantes porque são. E a gente tem essa assistente social que recebe, acolhe. Legal. Quem chega em Raquel. busca de informação e tudo, né? Muito bom. Gente, Pronto, dá espaço Karina, pra agora ela, você né? vai. Ela já fez a pergunta dela, agora é a minha vez. Que as mulheres Vai. têm voz. Conta pra gente, Raquel, com uma palavra, o que te faz descer do salto? Meu Deus, que pergunta é essa? minha filha, eu na sou assim, vida, né? o que faz você descer do Desculpa, salto? sou O bem- que é? Por isso que ela sempre fica no final. O que te tira O que do que tira a sério? Raquel O do que sério? você, sabe? Uma coisa só. Descer do salto pro bom ou pro ruim? Aquilo que você roda a baiana. Roda Isso, baiana, isso. exatamente. Aquilo que deixa você É porque Roda indignada. Baiana era outro que eu programa. fico Então, Chateada. Chateada. exato. O que faz você descer do salto descer do mesmo. salto. Por causa disso aí. Descer do ó. salto, pegar e tacar na cabeça de Fazer, alguém. "Epa!" Tipo assim. É. Isso. Injustiça. Boa. Isso. Isso me faz descer do salto. Completamente. A gente não pode. Certeza. E a gente Né? sabe que hoje é um cenário em que, Nossa. infelizmente, ainda está longe da Com gente certeza. extinguir, né, a injustiça. Em vários âmbitos. Eu acho que desde a parte em que a gente tem que, economicamente falando, né, em termos de raça, em termos de Tudo. mundo feminino, tudo. A gente, infelizmente, Tudo. convive ainda com muitos cenários de injustiça e, de Desiguais. fato, né? a gente vai descendo do salto cada vez que a gente passa por uma situação assim, né? Agora, Raquel, você falou o endereço da clínica, o nome da clínica. Para uma pessoa que está fora de Salvador, quer falar com você, quer tirar uma dúvida, quer conhecer mais sobre o trabalho, fala seu Instagram para a pessoa poder te Isso. procurar. Meu Instagram é @Rachel, com CH. Silvane. É igual a Rachel mesmo. de Rachel! Friends. É, ela é a Hi, Rachel. I'm Rachel. É Rachel com CH, Silvane, com Y no final, neuropediatra. Legal. Pronto. Massa. Só tenho Muito meu. bem. E o seu Instagram, Karina? Bom, para me encontrar, vai no @sou Karina Santos. Lá a gente fala sobre empreendedorismo, sobre a rotina de uma mulher empreendedora, mãe de criança. E também, ó, tô com um quadro novo lá no meu Instagram, viu? Que é A Gente Que é Mulher. Então eu sempre faço um vídeo lá, vai lá que já tem um vídeo lá pra Esse você nome assistir. promete, A viu? Gente A Que é Gente Mulher. Que é Vai lá Mulher. conferir, que vocês vão ver é coisa. Massa. O meu Instagram, Cris Magalhães Oficial 2020. Lá tem muita coisa de trabalho, muita coisa de arte, teatro, dublagem que eu faço de vez em quando. E tô com umas ideias Ela aí também que vão pronta com vir essas coisas novas dublagens. também no meu Instagram. Vão lá dar uma olhadinha. Essas dublagens dela, ela É. pronta. E você, Xanda Fontes, como é que a gente te encontra, Xanda, mulher? como me encontra, é só mandar um zap. xandafontes.preparatores. Lá a gente conversa sobre teatro, cinema, construção de personagem, mundo da atuação. Vai lá que a gente troca uma ideia. Karina, fala pra gente.
Sim, a senhora. nossa programação do canal Folha Democrata. Bora lá, vamos para a nossa programação, porque se você tá chegando agora, né, você já assinou o canal? Já? Ok? Já ativou o sininho aí? Então se liga que a gente tem uma programação muito legal aqui no nosso canal. E a gente tem, na segunda-feira, sempre pela manhã, de segunda a sexta, às 8 horas, o nosso Notícias da Manhã, para você acordar bem informado com o Pedro Zambarda. Então você já se conecta com a gente de segunda a sexta, pela manhã, cedinho, tomando aquele café quentinho. Pronto, você já se conecta com a gente. Aí, de segunda a quinta, a gente tem a nossa super faixa das 21 horas. E aí, se liga só, a gente, na segunda-feira, descendo do salto com você, para você começar a semana em grande estilo, às 21 horas, sentamos aqui, batemos esse papo gostoso, tá? Na terça, a gente tem o Futebolizando com o Dudu Fontes e convidados, com aquela resenha gostosa do futebol que a gente ama. Na quarta-feira tem o Folha Entrevista com Pedro Zambarda, novamente conversando, entrevistando personalidades do mundo da política, do judiciário e do jornalismo, para você mergulhar também com ele nesse papo gostoso, sempre com muita informação. E nas quintas-feiras a gente volta com muito esporte através do Esporte ao Avesso com o Dudu Fontes, batendo sempre um papo com pessoas aí super interessantes do cenário e do esporte. Eu acho que é muito legal você conferir esse programa também, porque, ó, como a gente sempre fala, né, do esporte é show de bola com o Dudu, tá? Essa é a nossa super faixa das 21 horas. E em breve, viu, fica ligado aqui no canal, porque vai ter novidade. Isso, a super faixa das 21, a gente tá com programação de segunda a quinta, mas já a gente vai colocar um programa na sexta, ó. Surpresa, não podemos falar nada. Ansiosa. Aguarde. Isso é só para todo mundo ficar assim, nervoso. Esse spoiler que ela faz. Nossos agradecimentos finais, Cris. Agradecemos imensamente a produção e roteiro de Xanda Fontes, Proxanda, como diz Raquel. Ao estúdio, né? Produtor Argumento 3, que cede o espaço aqui pra gente. E a nossa convidada, queridíssima, maravilhosa, que foi ótimo. Um papo super agradável, super instrutivo, super enriquecedor. Tudo. E mais especialmente ainda você, audiência nossa querida, audiência. nossos amigos, parceiros sempre aqui com queridos. a gente. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada, gente. Até a próxima segunda. 21 horas, a gente está aqui te esperando para outro bate-papo. Desçam no salto com gosto, hein? Um grande beijo. Vamos descer do próximo. Beijo, tchau. Gente, obrigada. Amei descer do salto. Beijo, obrigada. Bem-vindo à A3 Produtora Inteligente, onde a excelência audiovisual é nossa missão. Oferecemos uma experiência completa, desde uma sala de espera acolhedora até um estúdio de gravação de última geração. Nossa equipe está comprometida em satisfazer as suas necessidades com atendimento VIP. Com câmeras Blackmagic e microfones Shure, garantimos qualidade excepcional. Wi-Fi gratuito e um ambiente confortável aguardam por você. Localizados no Hangar Business Park, somos sua parceira em produção audiovisual de excelência. Visite-nos hoje e descubra o que podemos criar juntos.